de hoje, a gente vai fazer uma atividade experimental. E como a gente está em quarentena, a gente não pode usar o laboratório da nossa escola, então a gente vai aproveitar a cozinha da nossa casa, né? Eu trouxe vocês aqui para a cozinha da minha casa para a gente poder fazer esse experimento. Essa aula, ela é um pouquinho diferente, porque a proposta é você assistir o vídeo, ao longo desse vídeo você vai ter 5 perguntas e responder. Então, a gente vai fazer esse experimento na cozinha. Sim, é possível a gente aprender alguns conceitos de biologia cozinhando. E por que a gente está tendo essa aula? Bom, entre os conteúdos dentro da temática de metabolismo energético, a gente abordou a respiração anaeróbia. E entre as respirações anaeróbias a gente falou sobre fermentação. E tem a ver com esse tema o experimento que a gente vai fazer hoje. O organismo que a gente vai usar é esse daqui, ó. Ah, professora, mas é o fermento. Se vocês olharem no rótulo do fermento biológico, tem dessa marca, mas também tem de outras marcas no mercado, vocês vão ver que está escrito assim: fermento biológico. Esse daqui é do tipo desidratado, mas tem aquele outro que a gente compra na parte refrigerada do mercado, que é em tablete, né? E tá escrito assim: Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae é um fungo. A gente vai aproximar então o conteúdo desse pacotinho, vai ver o que tem aqui na verdade em solução aquosa no microscópio. As leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae são seres unicelulares, eucariontes e anaeróbios facultativos. Pergunta número 1. O que são seres anaeróbios facultativos? Então essa é a primeira pergunta que eu quero que vocês me respondam aqui abaixo. Fazer um experimento é um processo muito parecido com fazer uma receita. Quando o cientista vai testar a hipótese dele no laboratório, ele se baseia em diversos outros estudos daquela área e estabelece um protocolo de experimento. Ele segue aqueles passos do experimento para testar a hipótese dele, tá? Por isso que a gente vai trazer um pouquinho dessa ideia para a nossa aula de hoje. Para a gente fazer o nosso experimento, a gente vai precisar de 170 ml de leite morno, um envelope de fermento biológico, um ovo, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de café de sal, uma colher de sopa de açúcar, 3 xícaras de farinha, mais algumas colheres se a massa ainda estiver grudando. Bom, vocês viram então que a gente vai usar o levedo, o Saccharomyces cerevisiae, como micro-organismo que realiza a fermentação para fazer o nosso experimento. Pergunta número 2. Que tipo de fermentação o levedo realiza? A lática, a acética ou a alcoólica? Entre os ingredientes, a gente viu ali que tem açúcar, um pouquinho só de açúcar, mas a gente viu que tem açúcar. Sendo que o nosso pão que a gente vai produzir, ele é salgado. Então, qual é a importância do açúcar? Por que a gente precisa adicionar açúcar mesmo para fazer as receitas salgadas?
deixando a minha massa descansar, minha massa crescer. O que eu quero saber é o que causa o crescimento da massa. Quando você fizer a sua massa, se tiver mais frio, ferve uma chaleira assim com água. Quando ela estiver fervendo, você coloca dentro do forno e coloca a sua massa para crescer. Porque aí o ambiente ali dentro vai ficar mais quentinho e o seu fungo prefere isso. A few moments later. Volta pro forno, desligado, com a chaleira lá dentro, tá vendo? Saindo um vaporzinho pra ficar uma sauninha por mais um pouquinho até crescer. Bom, apesar dos cientistas seguirem um protocolo para fazer o seu experimento, é lógico que de vez em quando alguns acidentes acontecem e às vezes esses acidentes são positivos, como aconteceu com Alexander Fleming ao descobrir a penicilina. Ele deixou no seu laboratório algumas culturas de Staphylococcus aureus expostas e quando ele voltou depois de um tempo, ele viu que essas culturas estavam contaminadas com mofo. Ele percebeu que em volta das culturas contaminadas tinha um halo transparente, o que era indicativo de que aquele mofo tinha alguma substância bactericida. E foi assim que a penicilina, que é um dos principais antibióticos que a gente usa para tratamento de doenças bacterianas, foi descoberta. Do mesmo jeito que quando a gente faz uma receita, algumas modificações naquela receita original pode trazer alguns resultados positivos, né? A few moments later. Olha como cresceu a massa. Uhul! Essa dica de colocar a massa para crescer dentro do forno com uma chaleirinha ou então uma panela com água quente, né, para tornar esse ambientezinho mais quentinho, é muito boa. Se vocês quiserem saber por que o fungo cresce melhor em ambiente mais quentinho, né, não tão quente, mas um pouquinho mais quentinho, eu fiz um vídeo pro primeiro ano e eu vou colocar aqui em cima nos cards e aí você pode dar uma olhadinha lá, tá? Bom, agora a gente pincela o nosso pãozinho, que eu acho que eu não falei esse tempo todo que a gente tá fazendo pão, né? Porque eu fiquei meio nervosa gravando esse vídeo, gente, não liga não. Primeira vez gravando um vídeo assim. A gente passa um pãozinho, se você quiser colocar um queijo, sei lá, inventa aí. Né? A gente tá fazendo esse pão aqui. É bom que na quarentena é mais um motivo pra evitar de sair de casa, né? Você viu? A gente gastou 3 xícaras de farinha só. 1 quilo de farinha dá pra fazer pão à beça. Então, é mais um motivo pra ficar dentro de casa, não ter que sair nem pra comprar o pão. Mais um motivo pra ficar em casa, não ter que sair nem pra comprar o pão. Só deixar ele mais douradinho. Aí tem que arrumar um pincel pra ficar mais instagrammer. Ah, esse aqui não ficaram tão redondinhos, eu queria que ficasse mais redondinho. Bom, então aqui tá o nosso pãozinho já. A gente pré-aqueceu o forno a mais ou menos 200 graus. E aí, a gente vai colocar o nosso pão aqui por mais ou menos 40 minutos, tá? E a última pergunta que eu quero que vocês respondam, a pergunta número 5, é: por que quando a gente come o pão assado, a gente não sente o gosto de álcool? Bom, então ficou pronto. Então ficou pronto o nosso pãozinho.
Vamos ver agora como é que ele tá por dentro. Ficou pronto o nosso pãozinho. Olha como ele ficou fofinho. A massa ficou bem aeradinha, tá vendo? E responder, por que a massa fica assim desse jeito? O que provoca o crescimento da massa? E agora é só experimentar pra ver se ficou bom. Vocês gostam de comer pão com o quê? Eu prefiro com manteiga. Ficou muito bom, vale a pena. Se vocês fizerem a receita, não precisa colocar aqui na postagem se você fez ou não. Só precisa responder essas 5 perguntas que foram colocadas ao longo do vídeo. Mas caso você queira fazer a receita, me marca lá no Instagram pra eu ver, tá? @CarlaBiodias. Então é isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem.